Sabe, a gente sempre se pergunta, será que dá para fabricar uma estrela da música? Hoje a gente vai mergulhar na história dos Backstreet Boys. E olha, eles não surgiram por acaso não. Pelo contrário, eles foram o resultado de um dos projetos de engenharia pop mais ambiciosos que a gente já viu. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão na indústria da música, né? E os Backstreet Boys não foram um golpe de sorte, eles foram a resposta. A história deles, na verdade, é quase um manual de instruções sobre como construir um fenômeno cultural, partindo do zero. Para entender isso, a gente precisa voltar lá para o comecinho dos anos 90. Tudo nasceu na cabeça de um empresário que olhou para o mercado musical e não viu um buraco. Ele viu uma oportunidade de ouro, uma chance de milhões de dólares. Pensa só no cenário da época. O New Kids on the Block, que era um fenômeno absoluto, estava perdendo a força. E isso deixou um vácuo, sabe? Um espaço gigantesco e, claro, milhões de fãs que ficaram órfãos, com pôsteres na parede, só esperando um novo grupo para idolatrar. A corrida para achar a próxima grande boy band, bom, ela já tinha começado. E aqui tá o pulo do gato. O termo boy band pode até enganar um pouco. Porque, veja bem, não estamos falando de uns amigos que se juntaram na garagem para tocar. Não, não. A gente está falando de um produto desenhado nos mínimos detalhes. Cada integrante ali não é só um cantor. Ele é uma peça fundamental numa engrenagem que foi feita para gerar sucesso. Beleza, o plano estava na mesa. Mas aí vinha a parte talvez mais complicada de todas. Encontrar os 5 rostos, as 5 vozes que dariam vida a esse projeto multimilionário. E o processo de seleção foi, nossa, super metódico. Eles não estavam procurando só gente que cantava bem. Eles queriam arquétipos, sabe? O bad boy, o cara sensível, o irmão mais velho, cada um com seu papel. O AJ e o Howie, por exemplo, vieram de audições. O Nick foi escolhido para ser o rostinho jovem, o carismático. E a peça que faltava, a voz final para fechar a harmonia, veio de um jeito curioso. O Kevin trouxe o primo dele, o Brian. Cada um foi escolhido a dedo para uma função específica. Só que, juntar 5 caras talentosos que nem se conheciam direito é a parte fácil. O desafio de verdade era outro. Como transformar esses 5 numa unidade, criar uma química entre eles e um som que todo mundo fosse reconhecer na hora. E essa fase, olha, foi brutal. Anos antes do mundo sequer ouvir o nome deles, a rotina era só sala de ensaio. Eles eram obcecados com a harmonia. Era treino e mais treino até que 5 vozes soassem como uma só. Cada passinho de dança, cada olhar no palco, tudo era coreografado e ensaiado até a exaustão. Eles não estavam só aprendendo músicas, eles estavam sendo literalmente moldados na identidade dos Backstreet Boys. O foco deles era muito claro. Não se tratava apenas de 5 rapazes a cantar. Tratava-se de criar um som unificado. E essa, no fim das contas, era a arma secreta deles. Pensa bem, num cenário cheio de grupos pop, eram as harmonias deles, super complexas e bem trabalhadas, que faziam eles se destacarem. Eram difíceis de copiar. Ok, então a gente já tem o grupo, já tem o som, e agora? Como é que se lança isso para o mundo? Bom, a estratégia que eles usaram foi totalmente na contramão do que se esperava, mas foi simplesmente genial. Olha que interessante. Em vez de tentar a sorte em casa, nos Estados Unidos, eles foram primeiro para a Europa. Mas por quê? Simples, para construir o sucesso deles sem muito alarde. Lá na Europa, eles podiam fazer turnê, lançar música, até cometer alguns erros, sabe? Tudo isso longe dos olhos da crítica da indústria americana. A ideia é criar uma onda tão forte lá fora que quando eles finalmente voltassem para os Estados Unidos, eles não seriam mais uma banda nova tentando a sorte. Seriam um fenômeno internacional chegando com tudo. Se a gente olhar essa linha do tempo, uma coisa salta aos olhos: a paciência estratégica. 2 anos inteiros, pensa nisso. Enquanto o mercado americano mal sabia da existência deles, eles estavam lá construindo um verdadeiro império na Europa. Então, quando finalmente desembarcaram nos Estados Unidos em 97, eles não chegaram com uma promessa, eles chegaram com um arsenal de hits que já eram validados por milhões de fãs. E o resultado dessa jogada de mestre na Europa qual foi? Bom, 8,5 milhões de álbuns vendidos. E isso antes do próprio país deles saber quem eles eram de verdade. Eles não estavam só fazendo barulho, eles estavam construindo um rolo compressor comercial. A estratégia não só deu certo, como superou qualquer expectativa. Então, no fim das contas, quando a gente olha para essa jornada toda, fica claro que sorte foi a única coisa que não entrou na receita. Foi um processo quase industrial, sabe? Pegaram talento, muito treino e uma estratégia global e colocaram tudo junto para produzir um resultado que era quase inevitável: o sucesso. E isso tudo leva a gente para a pergunta final, né? A fórmula foi brilhante, sem dúvida.
Mas será que teria funcionado sem o talento, sem a química real que existia entre os 5? No final das contas, o que cria um ícone pop que dura tanto tempo? É a engenharia meticulosa por trás? Ou é aquela faísca de arte, aquela coisa que simplesmente não dá para fabricar? Fica aí a reflexão.